Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 20 de fevereiro de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Brasil. Para começar com a vacinação. Então, essa semana a gente viu vários estados aí aplicando a segunda dose da vacina. A gente chegou a mais de 1 milhão de pessoas que receberam as duas doses de alguma das vacinas da contra a Covid-19. Então aqui chegamos a 1 milhão de pessoas que em breve estarão 100% imunizadas. Bem, 100% não, né? Mas só que vamos chegar aqui a 1 milhão de pessoas em breve que vão estar com a imunidade máxima definida pela vacina no seu organismo, né? Claro, a gente sabe que nem todo mundo fica 100% imune, mas só que a letalidade diminui assim a patamares muito próximos de zero, e é isso que a gente mais espera, né? Mas tem que esperar aí, se eu não me engano, é 2 a 4 semanas depois da segunda dose para poder comemorar. Até lá fica bem tranquilo, assim, bem fechado, tá? Mas enfim, e essa semana a gente acelerou, né? A gente conseguiu vacinar 1 milhão e 600 mil, mais ou menos, e é a semana que a gente mais deu doses da vacina. Claro que tem aquela questão das doses estarem acabando. O Brasil, como um todo, tem 11 milhões e 800 mil doses, já aplicou 6 milhões e 800 mil. Então já passamos da metade. Mas aí, a partir do dia 25 de fevereiro, a teoria é que o Butantan comece a disponibilizar novas doses. Então, e agora venha uma leva continuamente, né? Que não tenha mais gargalos de produção na vacina do Butantan, pelo menos. Então, aquelas cidades que estão paralisadas, né, especialmente o Rio de Janeiro, e também outras cidades que está ameaçando paralisar, em particular Porto Alegre, né? Então, eu imagino que assim, mais uma semana, 2 semanas, a coisa comece a engrenar, comece a ficar mais suave, não tenha mais essas paralisações assim. Mas e aqui estão os estados que mais aplicaram o número total de doses. São Paulo com uma quantidade absoluta impressionante, quase 2 milhões de vacinas já aplicadas, 2 milhões de doses já aplicadas, sendo que o segundo colocado, Minas Gerais, aplicou 600 mil. Então, São Paulo aí 3 vezes mais do que o segundo colocado. Claro que a população de São Paulo também é gigantesca, né? E aqui tem os estados que mais vacinaram relativamente à sua população. Amazonas já chegou a 5% da população vacinada com a primeira dose da vacina. Então aqui a gente está vendo que tem esses estados aqui. Roraima e Mato Grosso do Sul passaram o Distrito Federal nesse ranking bom de população vacinada essa semana. Então é isso que a gente está observando. Mas vamos lá, vamos fazer a nossa análise da parte ruim da Covid-19, se é que tem alguma parte boa, né? Essa daqui é a parte que nos dá um pouquinho de esperança. Agora vamos lá para a parte que não nos dá muita esperança, né? Então aqui, hoje, no dia 19, a gente chegou a 10.081.676 casos. Em particular, ontem, no dia 18, a gente passou de 10 milhões de casos. Exatamente que nem a gente tinha falado na semana passada que podia acontecer, que aqui, dia 18, passaria de 10 milhões de casos e se cumpriu. É uma pena, né? Então, aqui estão os dados, pessoal, desde lá do início, final de fevereiro, onde a gente teve o primeiro caso confirmado de Covid-19, até hoje, só para a gente observar como é que foi essa chegada em 10 milhões de casos. A gente teve aqui um período inicial de grande aceleração, que nem a gente vê aqui, um crescimento que se assemelha muito ao crescimento exponencial, e aí depois, aqui em final de julho, início de agosto, ele começou a arrefecer, deu um período aqui de decrescimento, de desaceleração, né? Não é decrescimento, mas é de desaceleração, até iniciozinho aqui, final de outubro, início de novembro. Daí no início de novembro voltamos a acelerar, e agora a gente já faz meses que a gente fica num crescimento praticamente linear, que daí se assemelha aqui a uma linha reta. Esse crescimento aqui ele não tem aceleração, mas ele também não tem desaceleração. E como o patamar de crescimento está muito alto, então assusta
esse crescimento linear aqui num patamar tão alto. Mas e aqui tem as datas com os principais marcos da Covid-19. 26 de fevereiro, o primeiro caso oficial pelo Ministério da Saúde. Depois, dia 21 de março, a gente chegou a 1.000 casos. Dia 4 de abril passou de 10.000 casos. 3 de maio passou de 100.000 casos. E aí já em 19 de junho passamos de 1 milhão de casos. E agora aí a gente vê os crescimentos de 1 em 1 milhão, ó. Dia 16 de julho passou de 2 milhões, dia 8 de agosto de 3, dia 3 de setembro a gente passou de 4. Então a gente vê que nesse período a gente demorava menos de um mês aqui para chegar a mais 1 milhão de casos. Depois a gente, nesse período que deu um decrescimento, a gente vê que as datas estão bem mais espaçadas, né? Isso daqui indica a nossa desaceleração. Foi bem nesse período, ó. De 3 de setembro a gente conseguiu ficar mais de um mês, até dia 7 de outubro, sem registrar mais 1 milhão de casos. E depois do dia 7 de outubro até o dia 20 de novembro, que a gente chegou aí, saiu de 5 milhões e chegou a 6 milhões. E depois de 20 de novembro começou de novo a demorar menos de um mês para registrar 1 milhão de casos, ó. Depois de 20 de novembro foi dia 16 de dezembro, que a gente chegou a 7 milhões. Depois no dia 8 de janeiro, que a gente chegou a 8 milhões. Aí 2 vezes no mesmo mês, ó. 20 dias depois a gente já chegou a 9 milhões de casos. E hoje, de novo, é um espaçamento aí de mais ou menos 19 dias, né? Porque fevereiro, não, tem um pouco mais, 21 dias que a gente chegou a 10 milhões de casos. Então, aí a gente está nesse período de grande aceleração. Na verdade, não é de grande aceleração, mas de um patamar muito alto de confirmações de Covid-19 no Brasil. Então, enfim, essa semana a gente registrou 316.221 novos casos, é um pouquinho a menos do que a gente tinha registrado na semana passada, que é um pouquinho a menos do que a gente tinha registrado na semana anterior, que é menos do que a gente tinha registrado nas semanas anteriores. Então, a gente, olhando assim os dados brutos diários de novas confirmações, a gente vê que tem um decrescimento nas últimas 5 semanas bem leve mesmo. Aqui a gente pega as médias móveis e vê aqui as últimas até 6 semanas, né? Tem uma levezinha tendência de decrescimento, o que não deixa de ser uma notícia boa. Por que isso é uma notícia boa, esse decrescimento? Porque a taxa de contaminação nessas últimas 3 semanas não se alterou. E com a taxa de contaminação sem se alterar, a gente está vendo decrescimento, ou seja, é um decrescimento já natural da doença. Se a taxa de contaminação estivesse diminuindo e a gente estivesse vendo decrescimento, é um decrescimento por conta do esforço populacional ou por conta da vacinação. Mas aqui a gente está vendo um decrescimento com a taxa de contaminação constante. Isso daqui não deixa de ser uma notícia boa, porque significa a população não está aumentando os cuidados, não tem nenhum aspecto novo da doença e mesmo assim a gente está diminuindo o número de casos por dia. E isso daqui é uma coisa que me chamou bastante atenção. Na semana que vem, se a taxa de contaminação se mantiver em 3,3, começa a acentuar um pouco o decrescimento. A gente teve aqui 46 mil, quase 47 mil casos por dia de média nessa semana, depois 45.400, depois 45.100 e na semana que vem eu até conferi 30 vezes as contas para ver se estavam certas, mas estão certas. Se o alfa chegar e continuar em 3,3, a previsão é que a gente fique aqui com 42.429 casos por dia. Então, começa a acelerar um pouquinho o decrescimento. É uma notícia boa de certo ponto de vista, né? Claro que a gente gostaria de ver o alfa diminuindo. Quando o alfa começar a diminuir muito, vai ser ou um maior cuidado populacional ou um efeito da vacinação, porque como o meu modelo ainda não prevê pessoas imunizadas artificialmente, o que vai acontecer é que ele vai observar a vacinação aqui numa diminuição do alfa. Então aí eu tenho que dar uma revisada no meu modelo para prever a vacinação. Por enquanto ainda não está sendo necessário, né? Mas enfim, a gente
talvez semana que vem veja um crescimento abaixo de 300 mil casos, algo que não acontecia aqui desde o dia 25 de dezembro até o dia 1º de janeiro, que a gente registrou 250 mil casos, e essa semana foi uma semana especial, porque teve Natal, teve Ano Novo e teve um grande represamento de casos. Então, na semana que vem, talvez a gente baixe de 300 mil casos, estamos torcendo por isso. Se a gente mantiver essa projeção, aqui tem a projeção diária, a gente chegaria a 10.378.677 casos. Vamos ver o que acontece. E na semana passada, o alfa ficou no 3,3, a gente tinha projetado 1.077.000 casos, deu praticamente isso, 1.081.000 casos. Então, erro relativo abaixo de 0,1%, nem aparece aqui. E o que mais que a gente pode comentar? A gente também chegou a mais de 9 milhões de pacientes recuperados. Achei engraçado que o Ministério da Saúde, claro, não focou nos 10 milhões de casos, focou em 9 milhões de recuperados. Enfim, né? Marketing, todas as estratégias de marketing possíveis. E casos ativos, deu uma diminuída, diminuiu 5% da semana passada para essa semana. A gente está chegando perto aqui de 800 mil casos ativos. E óbitos, infelizmente a gente continua acima de 7 mil óbitos por semana, mais de 1.000 óbitos por dia. Nossa média móvel já está acima de 1.000 óbitos por dia já faz 4 semanas, aqui praticamente 5, porque essa semana também foi muito próximo desse valor, mas deu um sinalzinho que está querendo diminuir, né? Porque nas 3 semanas anteriores tinha sido acima de 7.300 e essa semana ficou em 7.276. Vamos ver se vai ter uma diminuição de fato no número de óbitos, ou se não, ou se é só uma flutuação. Enfim, o futuro vai dizer. Bem, pessoal, essa semana era mais ou menos isso. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Se cuidem, se protejam. Falta pouco para a vacina chegar naqueles 50 milhões de brasileiros, que nem eu falei no meu último vídeo. Quando a gente chegar em 50 milhões de brasileiros vacinados, aí a gente pensa no futuro. Antes disso, não. Antes disso, a gente tem que manter todos os nossos cuidados pessoais, tá? Então, muito obrigado e até a próxima.